Ô, gente, hoje nós estamos tendo o patrocínio do Comando Animal. Comando Animal do Dr. Júlio Bueno, que é clínico geral e também tem especialização em oncologia. Então, se você quer um tratamento assim super completo para o seu animalzinho, você é só ir lá no Comando Animal, além de ter também banho e tosa. Quer dizer que seu animalzinho sai completinho. É isso mesmo, no Comando Animal vocês podem contar conosco para serviços tanto de veterinária, clínico geral, cirurgias, vacinação, além da parte de oncologia, que eu sou especializado. E também a gente tem no Comando Animal o serviço de banho e tosa. Então, assim, precisando de qualquer coisa, tanto para estética quanto para banhos terapêuticos, vocês podem contar com a gente. Então, gente, se vocês quiserem entrar em contato com o pessoal lá do Comando Animal, os links vão estar aqui na tela e na descrição. E agora, vamos para o nosso novo podcast. Bom, gente, estamos aqui para começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu tenho a alegria de estar recebendo novamente a doutora Jennifer, que hoje vai nos ajudar não a entender, mas sim a cuidar do nosso pet quando ele estiver prenha ou grávida, como é bonitinho, certo? Jennifer, mais uma vez, muito obrigada por você ter vindo, tirado mais um, eu sei que todo mundo é corrido, mas por você vir aqui para nos dar essa clareza, né? Clareza, uma informaçãozinha de leve. Exato. Eu que agradeço. É sempre gostoso vir aqui. Bom, Jennifer, é o seguinte, eu gosto de fazer muita matéria para o site, né? E uma das matérias que eu fiz realmente foi sobre a gravidez dos pets. Então, tem gente que fala, meu cachorrinho, minha gatinha, tá prenha, etc e tal. Só que, eu acho que como toda gravidez, tem aquelas que vão, assim, normais, né? E algumas que podem correr algum risco. Então, hoje eu quis trazer você aqui exatamente para você nos orientar sobre isso, né? Porque não é porque tá em casa que não pode acontecer alguma coisa com o animalzinho, né? Claro, claro. Então, assim, como é que a gente sabe já que o animal, que o petzinho tá prenho? Primeiramente, olá pra todo mundo, né? Eu falei isso pra Carla e pra todo mundo. Gente, se alguém quiser complementar, não tem problema nenhum, tá bom? Vou fazer uma orientação bem por cima, tá certo? Nós temos nossos especialistas, também pode estar comentando aqui, não tem problema nenhum. E eu vou falar umas coisas que parecem um pouquinho óbvio, mas não acontece. Mas não acontece muito. Primeiramente, saber se o animal é castrado ou não. Parece uma bobeira, mas é. Jura? Juro, tem gente que às vezes me liga, não sabe se o animal é castrado, acha que tá prenha e não é prenhez, você entendeu? Pega o animal de rua, mas acabei de pegar. Acabou de pegar faz quanto tempo? Faz 6 meses. Pode ficar só para mim. Faz 6 meses. Acontece muito isso. Acontece direto isso. Faz 6 meses que eu tô com o animal, né? Então, primeiramente, ver se você pega um animal de rua, que é muito comum hoje em dia, né? Ver se o animal é castrado ou não, entendeu? Mas a pessoa me leva, ou manda uma mensagem pra mim, ou leva lá no consultório. Eu não sei, é da minha mãe, eu não sei se é. Só queria saber se é castrado, não. Então, a primeira coisa é isso. Saber o básico. Eu pego o animal, levo no veterinário, tenta saber sobre o animal, tudo certinho, né? É por isso que hoje a maioria do pessoal, que quando você pega nesse lugar de ONG, já costuma vir castrado, né? Claro, porque eles fazem um projeto que é um projeto social, já, né? Pra evitar alguns extras, como um piometra, que é a infecção do útero, né? A questão do tumor de mama, para evitar de ficar cruzando, né? Que é um problema social, né? As ONGs, os projetos sociais trabalham com a questão social também, não é só do bem-estar animal também, entendeu? Isso que as pessoas têm que entender. É um problema social também, né? Então, primeiramente, ver isso. Então, como a gente tem muito animal de rua, muita pessoa que traz, então, ou muita desinformação. Então, saber informações sobre o animal em si, né? Primeiramente. Segundo, se ele vai pra rua, não vai pra rua, ele cruza, tem a possibilidade de cruzar, a possibilidade de não cruzar, entendeu? Isso é muito importante também, né? Primeira coisa. Segunda coisa, você tem que procurar um veterinário, não tem como, pra gente ter certeza. Às vezes a pessoa tem algum, assim, algum sintoma que a gente percebe? Tem um pouquinho mais. É claro que é o aumento do abdômen, né? Algumas bolinhas, algumas sensações, algumas palpações que algumas pessoas percebem e outras não. Isso é uma questão de experiência. Por isso que a gente fala do veterinário. Certo. Teve uma moça uma vez que me levou um animal e ela percebeu muito bem. Era um animal muito grande, era um só. Eu fiz uma cesariana. Aliás, foi mês passado, agora uma cesariana. O animal já estava morto, infelizmente, mas era um animal muito grande e ela não tinha experiência.
Mas ela não tá Isso é um prenha. perigo, que pode dar uma infecção para a mãe, né? Com certeza, né? E o sofrimento que aconteceu até lá, né? Que até esse período, o animal era muito grande para ela ter o Perceber. filhote. Então, ficou entaladinho, tá? Tadinho. E infelizmente, era uma boa mãe, mas não tinha informação, entendeu? Ela era na verdade, era um animal ali que todo mundo comunitário, na verdade, né? Então, na hora que ela começou a se ligar, perceber que tava tendo esse problema, não, peraí, tá demorando, tem alguma coisa de errado, né? Aí que ela me procurou. Então, isso é muito complicado também, né? Quando o animal é comunitário. E quando, por exemplo, aí vem assim, eu quero tirar a cria do meu cachorrinho, exemplo. Aí tira a cria. Quando para perceber porque você tira, não é porque você vai tirar a cria que ela vai ficar prenha, muitas vezes não acontece. Sim, Então, claro. assim, para saber que ela tá mesmo, é isso. Ela tem algum comportamento diferente, ou é só na maminha, ver se a maminha ficou um pouquinho Então, porque a maminha começa a ter alteração depois de um certo período mesmo. Ah, tá. Você entendeu? Alguns animais mudam o comportamento, mas a gente não pode relevar por isso. Tem alguns comportamentos padrões, do tipo assim, ela vai ter o filhote, já começa a cavucar, fazer ninho, entendeu? Agora, ter a certeza mesmo, quando você tá no começo mesmo, e você tá Saber mesmo organizando a mamãe ter os filhotes, você tá organizando, você tem que levar no veterinário, até para você poder fazer um exame, e depois fazer o ultrassom e ir acompanhando. Porque até através do ultrassom você vai ter uma ideia de quantos filhotes vão vir e o tamanho dos filhotes, não só pelos pais, né? Porque tem os pais, mas às vezes você não sabe os avós, ou opa, já veio, já tá prenha, vamos ver. Antigamente a gente não conseguia. Falava assim, nossa, acabou, de repente vinha mais um. Nossa, acabou, de repente vinha mais um. Hoje não, pelo ultrassom você fala, é 5, né? É 3, é 2. Tem noção, porque pode sobrepor, né? Aham. Coitado do pessoal do ultrassom, vai me xingar aqui. Não, calma, gente, não é assim. Mas pode sobrepor, mas pelo menos, se ela viu 3, sabe que pelo menos 3. Pelo menos 3 vai ter. Tá ali, né? Pelo menos tem motilidade, tem alguma movimentação, né? Sabe o tamanho do animal. Filhote que tá grande demais. Eu não sei se a mamãe vai dar conta, né? Então é muito importante. Se você vai preparar para ter filhote, tem que ir no veterinário. Infelizmente não tem como. Porque alguns indícios que a gente tem, infelizmente, é mais assim, de uma pessoa leiga, é muito mais no final, entendeu? E até o veterinário, às vezes precisa de um ultrassom. Tem mãe que às vezes nem demonstra direito. Já peguei mãe que ninguém sabia e a tetinha apareceu muito no final. Já estava quase no final da gravidez. Já estava no final, pode acontecer isso. E não tinha um aumento de volume na cavidade, no abdômen, entendeu? Então, não tem como. Esse processo de passar no veterinário ele é muito importante. Eu sei que não é todo mundo que consegue, né? Mas a cadelinha começa a emagrecer, a gatinha começa a emagrecer, um aumento de volume, né? Isso, algumas indicações quando você já sabe que aconteceu a cruza. Porque às vezes está emagrecendo o animal, pode ser outra coisa, né? Pode ser alguma deficiência de alguma coisa, né? Já me levaram animal, eu acho que ela tá prenha, porque ela não é castrada, ela fugiu e não era prenhez. Aí o animal tá lá na minha casa, vai descobrir, tá prenha. Quais os cuidados que a gente tem que ter durante o período da gravidez dele? Conforto e bem-estar, isso é muito importante. Isso que as pessoas, que nem a gente, né? A gente fica com alterações hormonais, isso é muito importante. A gente tem que manter o bem-estar dos animais ali, o enriquecimento de ambiente tem que ser mais forte e um plano alimentar. Não é todo mundo que pode fazer um plano alimentar. Um básico, ração de filhote. Já ajuda muito. Ela já começa com ração de filhote, a mãe? Começa com a ração de filhote durante a amamentação também. Já ajuda bastante. Quer dizer que quando descobriu, tá prenha, já entra com a ração de filhote. Que eu não sabia disso não. Então já entra com isso. Aí algumas podem ter algum suplemento, se precisar. Exatamente, de acordo com alguns exames, né? Eu sei que eu não sou nutricionista, algum nutricionista veterinário pode falar alguma coisa a mais, mas só que quando não tem condições, esse é o básico, já tá bom. Já ajuda bastante entrar com ração de filhote. Antigamente tinham as rações para mamãe, mas o de filhote já supre. Já supre, né? E, obviamente, leva no veterinário, né? Vê se você não tem condições, você vai ficar ainda em observação. Vê um comportamento, questão de alimentação, não pode emagrecer de uma maneira tão exagerada também. Pode ser que seja da mãe mesmo, pode ser que não. Então, a gente tem que ficar em observação. Tá muito amuada, não tá? Como é que é esse comportamento? Tá cavucando o ninho, tá mais tranquila? Xixi, cocô tá normal?
é ver o básico dela e melhorar o bem-estar. O bem-estar tem que ser muito melhor. É muito melhor, não é o dia de falar, mas a gente acaba. É que nem a gente se preocupa com a mamãe grávida, com a gente. Mesma coisa, a gente acaba se preocupando um pouco a mais, né? Vamos dar uma atençãozinha melhor, né? Sei que às vezes não dá tempo, a gente não tem condições o tempo todo, mas só que dá uma. E quando assim, porque o cão, principalmente o cão, o gato não vai ter esse problema. Mas quando ela tá prenha, a maioria dos cãozinhos sai para passear. Tem que diminuir o passeio com ela, por exemplo, tem que ir para ir lá fora, né? Porque o pessoal sempre sai com um cachorro. Dá uma passeada. Tem que diminuir, como é que tem que fazer? Diminui ou anda menos do que ela tá acostumada? Eu acho que você tem que deixar ela muito tranquila, muito à vontade. Já vi mães muito fortes e já vi mães que ficam um pouco mais tranquilas. A gente tem que entender ela um pouco mais. Coloca a coleira e entende o que ela quer, né? Deixa ela um pouquinho mais à vontade, entendeu? Claro que se estiver andando muito uma hora, passeando direto, quiser na rua, não dá, né? Eu acho que ninguém tem tempo para isso também, ou tem. Glória se alguém tiver, né? Mas... tem que entender um pouquinho mais. Às vezes ela cansa um pouquinho mais. Não força a barra. Deixa ela aí. Faz o que você já faz normalmente. Coloca a coleira. Vai lá fora. E deixa ela conduzir. Deixa ela dizer o que ela tá preferindo. Ela não quer, não tá andando, não tá se esforçando muito. Então deixa. Ou ela quer ficar ali, só ficar no matinho, embaixo de uma árvore, aproveitar uma natureza, um ambiente diferente. Deixa ela lá. Né? Respeita a vontade dela. Respeita a vontade dela, né? É uma leitura, a gente tem que aprender a fazer essa leitura. Eu acho que isso é muito importante. E lugar também, por exemplo, que tem criança que gosta de ficar brincando com o animal toda hora. Também as brincadeiras dão uma... Na verdade, isso sempre, né? Sempre. Animal não é brinquedo. Eu digo assim, criançada que vai brincar, jogar Vai bola. jogar bola, tudo mais, sempre, sempre. Então, a mãe é muito mais perigoso por causa dos filhotes. Ela precisa de muito mais atenção em relação a isso. Mas eu quero que os tutores entendam, os pais e as mães dos nossos filhos. Todo animal tem o limite dele. Esse respeito sempre tem que ser importante. É claro que às vezes a gente às vezes não tá prestando um pouco atenção, a gente presta um pouco mais porque a mãe tá prenha. Que nem a gente faz com a mãe, a gente faz isso com a gente mesmo, entendeu? Então, verdade. Né? Mas isso é muito importante. Isso sempre tem que ser respeitado. Questão de brincadeira, tudo mais. É claro que você não vai botar a mãe pra ficar correndo com uma bolinha, mesmo ela querendo. Você entendeu? Só dá limite dessa. Você não vai fazer a mãe ficar correndo e tudo mais. E geralmente elas não querem muito isso, né? Porque cansa também, dependendo também do estágio que tá a gravidez também, né? Tem as mães, tem os tutores que são a favores, não estou tendo discussão isso, nem que eu sou a favor nem contra, tá? Mas tem as mães que são, que tem as mães gatas, principalmente com gatas que vão pro telhado e tudo mais, e ela já está prenha. Então, assim, se puder dar uma seguradinha, né? Pelo menos, tem mãe que vai falar... É o gato que tá acostumada a sair, né? A sair. Tem mãe que vai achar absurdo. Imagina, eu telo, tudo bem, eu também telo, meus gatos não saem, entendeu? Não tô questionando isso, nem julgando o quê. Mas já se é desse jeito, então tenta pelo menos nesse período dar uma seguradinha nela. Pra ela não poder, não correr risco também, né? Não correr risco, exatamente, risco um pouco mais, porque ela tá subida, ela tá fazendo movimentações, né? Que apesar de que é natural dela, que tem muita gata, não perde filhote por causa disso, mas uma prevençãozinha a mais nunca... Nunca é demais, né? Nunca é demais, nunca. E você estava falando que óbvio que o ideal é levar ela sempre no veterinário. E aí ela assim, aí você, por exemplo, em casa, então eu já tenho a minha, vou levar no veterinário. Ou tem que levar de tantos em tantos meses, para ele acompanhar. Tem que, por exemplo, na mulher, tem que levar não sei quanto, mas daqui não sei quantos dias. Mês X. Para o veterinário também ou não há necessidade? Na verdade, assim, existe... não existe na verdade, tem alguns especialistas e algumas literaturas que colocam padrão. Eu acredito muito que isso varia um pouco da personalidade do tutor, da necessidade do animal. Porque às vezes o animal ele é um pouco mais sensível e precisa de mais. Às vezes a mãe tá querendo uma cria, e ela colocou mesmo e quer saber quantos. Então, você precisa ver se ela tá bem. Então, primeiro tem que ir antes. Já aconteceu? Então vai ser depois. Eu quero saber quantos filhotes são. Quero ver o andamento dos filhotes se tá tudo bem. Então, é no meio. Os filhotes são muito grandes, eu não sei se ela vai dar conta. Então, é um pouquinho no final também. Então, acaba variando um pouquinho disso. E a mãe é muito preocupada, então...
Leva. Tem mãe que se eu falar pra levar toda semana, ela vai levar. Porque ela não vai dormir. Eu vou falar pra ela não levar? Não tem como, tem que levar. Leva uma vez por semana, faz ultrassom. É um exagero? Pelo menos fica sossegada. Eu acho que sim, mas só que fazer a mãe não dormir também não dá, né? Tem as mães meia... né? Eu não falo nada porque eu sou meio assim também, sabe? Então... É que eu tenho 2 machos, não tem problema. Sua mãe meio desesperada. Ué, não tá tudo bem, tá tudo ótimo, faz parte do processo. Você dormindo bem, tá tudo bem. Eu acredito muito, você sabe, quem viu o outro podcast sabe que eu acredito muito nisso, nessa energia, entendeu? Que eles pegam essa energia pra gente. Então, se a tutora não tá bem, a gravidez não vai estar bem também. Então, acaba a questão disso. O animal já veio de rua, o pai era muito grande, eu não sei se os filhotes vão ficar muito grandes ou não, quantos filhotes são, se a mãe veio de resgate, se a mãe... tem um período X, ela tá tudo bem, não vou fazer ultrassom. Eu vou manter certinho, já fiz antes, já fiz no meio, não quero fazer no final, ou só vou fazer no final. Nesse meio período, o que aconteceu? Algum sinal clínico que o tutor percebeu, aí tem que levar. Aí não tem jeito. Não tá comendo tão bem... Emagrecer de uma maneira muito exagerada, eu não sei se é exagero ou se é normal mesmo, tá prostada, o xixi e as fezes o xixi cocôzinho não tá legal, então, já fiz o exame de sangue, já não deu muito bem, eu acho que eu tive que suplementar, vou voltar lá de novo, fazer algum tratamento, eu vou voltar lá de novo, então, é muito variável isso, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de sensatez. E quanto é mesmo o período de gestação da gata e do cachorro? 2 meses, mais ou menos, 60, 65 dias, acaba variando, mas eu vou te falar. Eu sempre dou uma olhadinha o dia da lua, viu? Eu dou uma olhadinha. Na base da lua. Eu olho. Não, porque assim, vai vir daqui 2 dias. Um dia antes, um dia da virada da lua, pronto, acontece. Acontece isso, entendeu? Então eu dou uma olhadinha, eu vejo todas as variáveis ali, porque senão de madrugada lá vai a Jennifer lá, indo correndo, então, ou a tutora despreparada, então eu tento preparar o tutor, pelo menos. Vai virar, ou dá uma olhadinha nessa data aqui, que tá pro dia seguinte, ou pro outro dia. Mas daqui 2 dias antes vai ter a virada da lua, eu falo isso pra ele, às vezes. Mas pode adiantar, então já fica de olho já, às vezes, né? E é muito importante o período, né? Esse período que ela começa a fazer o ninho, começa a ter os filhotes. Essa atenção, acho que ali também é o mais importante também. E, Jennifer, e você, no caso assim de animais mais silvestres, né? No caso de aves também, a preocupação é a mesma ou por causa do ovinho, no caso que bota o ovinho é mais tranquilo? Então, eu não entendo muito, mas assim, a questão de botar o ovo, primeiro tem que ver se tá fecundado. Tem isso, né? Eu resgatei no meu namorado, acabou de resgatar um período aí do jabuti, e a gente não sabia que era macho, era fêmea. Na verdade, eu tava suspeitando e era. E a fêmea botou uns ovinhos. E não tava fecundado. Você entendeu? Então você tem que ver isso, entendeu? Às vezes a fêmea mesmo fica lá dentro, pode acontecer isso, né? Aí o ovinho fica lá dentro. Então os cuidados também têm que ser os mesmos. Os cuidados têm que ser o mesmo. Você tem que procurar um veterinário. É claro que a procura é muito menor, tá? Um silvestre vai saber falar, não entendo muito de ave. Mas só que tem que ter os cuidados, ter o período, tem que ficar de olho, né? Tem alguns animais silvestres que você tem que tirar o macho. Tem isso também, né? Não só do ovo também, né? Não só a ave, o réptil. Tem alguns animais que você tem que tirar. Então, aí o silvestre, especialista daquele silvestre, você tem que conversar com ele. Certo. O veterinário, ele é extrema... A comunicação entre você e o veterinário, especialista daquela espécie... É fundamental. É fundamental. Não tem como. Por mais que você tenha experiência, é fundamental. Para você estar atento até, né? E me fala uma coisa, quais os riscos que podem ocorrer numa gravidez? Os riscos? Olha, são vários, são algumas doenças autoimunes, algumas questões de suplementação, ou acabar abortando antes, ou a mãe ficar doente e pegar alguma doença, né, externa, ou, por exemplo, na nossa região, que é muito comum doença do carrapato, aí cai mais aí no sistema imune, a mãe nem sabia, a tutora nem sabia, aí piora mais a situação, questão de
Alimentação, briga, não parece, mas pode ter, porque às vezes o ambiente tem mais de um animal, né? Os hormônios mudam, tudo muda, né? Tem que ficar atento em relação a isso. Mas eu digo assim, por exemplo, qual o risco de uma gravidez em que o veterinário tem que intervir? Por exemplo, ela está na hora do parto, e aí o veterinário, porque muitas vezes a pessoa fala, ai, que lindo, ela vai ter os filhotinhos, só que percebe que o negócio não está fluindo, não tá dando certo. Aí o veterinário tem que ser chamado para intervir. O que acontece aí? Quais são os perigos aí? Então, o que acontece? O filhote não está nascendo, ou a mãe fica fazendo a contração, porque quando começa o período, quando a gente vê que já deu o período lá, de começar a ter os filhotes, e começa a ter as contrações, a mãe começa a fazer o ninho, procura o lugar que ela já estava procurando e começa a ter os filhotes, você tem que ficar atento. Né? Nossa, passou mais de 2 horas. Entre um filhote e outro, tá demorando muito. Não é 24 horas. Tem gente que me procura 24 horas depois. Teve uma que me procurou 3 dias depois. Não, o filhote já tá morto, entendeu? Então é um período curto. Aí deu 2 horas, tá contração, até um pouquinho menos. Já corre com o animal, já com o veterinário. Já deixa o veterinário alerta. Ó, tá acontecendo. Já avisa. Já avisa. Independente, já avisa. Já avisa. Ó, tá acontecendo, né? Vamos ver. Ó, nasceu um. Ó, nasceu outro. Aí, se você já fez ultrassom, já tem mais ou menos a média de quantos filhotes. Ó, nasceu, mas ainda tá indo a contração, né? Aí tá indo. E o bicho tá lá, contraindo. Às vezes sai até a patinha ali, sabe? Fica mostrando alguma... Tá, um pedacinho. Tá entalado, um pedacinho, às vezes tá entalado. Mas tá lá, o bicho tá lá. A fêmea tá contraindo, tá fazendo contração. Não sai. Você fica lá, você vai esperar 24 horas? Um absurdo, né? Não. Aí tem que intervir. Aí porque muitas vezes tá viradinho. Ou é grande, tá virado. Às vezes é uma questão hormonal mesmo, entendeu? Às vezes uma ocitocina resolve, né? Dependendo da situação, né? Acaba variando um pouquinho. Às vezes precisa de um ultrassom também, às vezes. Tem caso que às vezes precisa. E quando é que vem a cesárea? Quando há necessidade da cesárea? Uma delas é essa. Quando a pessoa não quer... quando tá entaladinho, né? Ou não tá vindo, tá tendo a contração, não tá vindo, não tá acontecendo o parto normal. Eu acho que deve acontecer o parto normal, você entendeu? Já teve tutor de ficar preocupado, ó, já deu período, eu quero abrir agora que eu tô preocupada, quero fazer logo, entendeu? Eu falei, calma, deixa lá, chegar perto do dia, deixa ela começar a contrair, a gente pega e abre ela, não tem problema. Porque já sabe que o pai era muito grande. Certo. E ela já não queria perder tempo e já queria castrar. Então, a gente já fez tudo de uma vez. E já pode fazer a cesárea e castrar tudo junto? Pode fazer. Eu não tenho costume, é uma questão pessoal minha. Eu não faço cesariana sem castrar. Não faço. É uma coisa minha, tá? Não, eu acho que tem muito animal na rua e já... Já aproveita e já... É claro que eu não faço sem falar com o tutor. Mas é a escolha dele, entendeu? Tá tudo certo, tá tudo bem. Não faço sem, não faço sem avisar, mas só que a gente não precisa mais a mãe ficar sofrendo tanto assim, né? O sofrimento, então já castra, né? Se não for. Ô, Jenny, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje em dia o pessoal fala assim, eu quero, né? Porque a humana, no caso, eu vou querer ter o filho tal dia, já marca tudo. Pode fazer isso com o animal também? Pode fazer. Agendar a cesárea dele? Pode. Na verdade, assim, quem vai saber falar um pouquinho mais é quem faz a questão da inseminação artificial. Eles têm mais tato pra isso, mas dá. Mas tem inseminação artificial pros bichos também? Tem inseminação artificial. Também? Pré-equino é uma... pré-equino porque o pessoal... É um mercado muito grande, mas tem inseminação artificial, sim, para cães também. Eu sei que tem muita pré-equino no caso das vacas, dos bois, né, que eles fazem o protocolo para pega o boi, não sei da onde, não sei Marco, que raça, não sei das quantas, para poder tirar a cria, tudo. Sim. Mas assim, no cão e gato, se quiser também faz, se quiser? Faz também. Gente, pra que é inseminação artificial em gato e cachorro? Porque às vezes a pessoa, ou ela quer a cria daquela raça, ela trabalha com aquela raça, com a venda daquela raça específica, entendeu? Ou tem algum que é campeão ali,
daquele específico, que acontece muito com o equino. Cão é um pouquinho menos, mas acontece. Um pouquinho. Ou às vezes a mãe tem condições mesmo, o pai e a mãe tem condições e quer um filhinho, quer um neto. Ai, Quer o neto e... Gente, eu não sabia que... Mas, não sei, eu acho isso tão gozado, né? Porque, tadinha, submeter sei lá, a cachorrinho, a gatinha por uma inseminação é meio esquisito, né? É uma coisa pessoal minha, eu acho que... Eu também acho que aí também vai do tutor, cada um faz aquilo que gosta, não tô Se a pessoa falando pra quer, ninguém. assim... Só que a gente acha estranho, né? É que assim, a gente que já tem muito animal de rua, e a gente teve que porque- resgatar exato. muita gente que fez muita maldade pra ganhar dinheiro em cima de uma vida, de ficar parindo, isso é uma opinião minha. Só que eu conheço gente também que cuida muito bem, vende e cuida muito bem. Então, eu acho que eu não sou ninguém pra julgar. Então, se você vai vender, ou ter um netinho, ou qualquer coisa do tipo, tenha condições. É que nem ter animal também. Não adianta você ser super a favor dos animais e você não ter condições de cuidar De do cuidar animal. dele. Passear é maus tratos também. Na minha opinião. Deixar o animal preso, não tenho tempo. Então não tenha. Não tenha. Então é isso, essa é a consciência, né? Porque a gente julga muito um ou outro, entendeu? As pessoas. Então não dá pra fazer isso. Tem gente que cuida direito. Então depende muito. Se for querer tenha condições para ir no veterinário, fazer ultrassom, para submeter a ter uma doença, ou até uma doença muito difícil, que acabe gastando muito, fazer ultrassom, fazer uma cesariana, e dar um bem-estar muito digno para a cadela. E até que E pra quantos gatinha. anos, até quantos anos uma cachorrinha pode, no caso, engravidar, no caso? Na verdade, ela pode engravidar em um bom período aí, até os 10 anos, acho que vai tranquilo. Nossa, até 10 anos? Mas só que não é bom para ela. Aham. Se eu fosse pensar, umas 5, assim... Qual que você acha que é o melhor limite para... Um limite bom. O limite de por exemplo, uma pessoa que ela vende, e ela trabalha, e ela é mais consciente, ela se preocupa com o bem-estar do animal, apesar de estar vendendo. Tá? Mais ou menos falando, eu não estou falando uma opinião. Eu não vendo animal, entendeu? Nem estou subjugando quem vende, tá? Tô falando do bem-estar de quem vende. Na minha opinião, eu acho que umas 5 crias, até uns 7 anos... Eu acho que é o limite do limite. Não, eu digo até nem vou falar o pessoal que vende, porque graças a Deus agora também está diminuindo bastante isso daí. Sim. Eu digo assim, eu tenho minha cachorrinha tá ficando velha, eu quero ter quero ter um neto dela, uma coisa dela que fique para mim. Então até que idade mais ou menos você acha A gente que tem que ter 7 anos, já começa a entrar no sênior. Acho que tá no limite bom já deu. No máximo dos máximos. Máximo do máximo. Então máximo tá. do máximo. Também, deu 5 anos, deu 5 crias. Já deu também, né? Coitada, né? Eu acho que... Eu digo assim, vamos supor, nunca deu cria. Nunca deu cria. Nunca deu cria. Mas aí eu falo, ela tá ficando velhinha, eu queria ter 5 anos, tá no limite, tá ali na porta. Então 5 anos já tá bom. Não que ela não tenha capacidade, ela não possa emprenhar também depois. Tô falando pro bem-estar dela. Certo. Né? Para ela se sentir melhor, não ter risco, não ser uma gravidez de risco também. Porque deve existir gravidez de risco também, né? Gravidez de risco, na verdade, tem vários até para o animal novo, não tem problema. Entendeu? É que entra aquela variação da questão da genética do animal, né? E do tutor cuida, a alimentação, o estilo de vida que o animal tem. Eu prefiro que uma cadela de 7 anos, que viu muito bem alimentada, esteja bem de saúde, tenha mais do que uma novinha que tá ferrada, desculpa o palavrão, o jeito de falar. Sim. É. Que tenha mais, porque muitas vezes elas são mais, sei lá, mais sensíveis, alguma coisa, né? Tem. Não é porque ela é nova que ela vai ser, né? Porque tem muito cachorrinho que não é tem pra problema. ter, tem uns que não é pra ter, acabou, que não tem uma genética pra ter. É isso que a gente tem que, né? que sempre averiguar antes. Exatamente. Então, você já falou bastante, mas já para resumir, então qual o seu conselho? Por exemplo, eu tenho lá um gatinho, uma cachorrinha, eu quero ganhar, eu quero tirar cria, né, que eles falam. Qual é o seu conselho, primeiramente? Fazer um exame inteiro nela para ver se ela tem condições, é isso? Primeiramente, leva no veterinário. Vou ser vó, quero ter uma cria, faz exame, vê se ela tem condições, como é que tá alimentando. Aí o veterinário vai averiguar tudo, alimentação, ver a questão se ela tá bem de saúde, se ela tem condições,
como o pai também seria bom, né? Também ver, né? Se tem... quem vai ser o pai, né? Quem vai ser o pai também seria muito bom averiguar também. É bom também fazer, por exemplo, vai ser o Zezinho, um exemplo. É pegar o Zezinho também e fazer um exame no Zezinho. Não é só na mãe, não. O exame de, por exemplo, o exame de sangue já mostra muita coisa. Né? Então, isso já é importante. Então, assim, se você quiser, você tem que olhar a mãe e o pai. Fazer exame nos dois. Nos dois. O veterinário tem que olhar todo mundo. Exatamente. Porque vai vir dos dois aí, né? Se o pai tiver uma doença, vai passar. Né? Concorda comigo? Certo. Bom, tem coisa pior do que o nosso famoso FIV-FeLV aí, por exemplo. Exato. A gente não sabe. A mãe pode cuidar muito bem, a melhor mãe do mundo. Mas se ela adotou, a gente não sabe. Vai que ela não tem o teste de FIV-FeLV. Vai se fez muito, muito pequenininho e deu o falso negativo. Acontece, então, tudo isso, não é por descuidado do tutor, acontece, né? Então isso é o principal. Então, se eu quero ter um filho, tirar a cria, primeiramente, fazer um exame completo na cachorrinha ou no gatinho antes, para saber como ela tá de saúde, para ver se ela pode ser mãe, e também no futuro pai, para ver se ele não tem nada que não possa transmitir para ela. Para a mãe e para os filhotes, claro, com certeza. Então eu acho, Jennifer, que você já deu uma boa visão do que a gente... Porque a gente sabe o que eu resolvi fazer isso? Porque tem muita gente que, como você mesmo disse, não tem... como a gente fala, não tem noção. Muitas vezes, como você falou, fica 24 horas, muitas vezes, até pensar em chamar um veterinário, e tá em casa, ou esquece de chamar, a gente acha tudo bonitinho, mas não sabe também o risco que está correndo ali. Eu já vi um parto uma vez de uma cachorrinha, foi tudo ótimo, foi tudo bem, ela foi bem, pronto, acabou. Mas hoje a gente tem tanto, naquela época nem tinha acho que ultrassom para ver quanto que tinha, era na base do vamos ver quanto que sai, né? Vamos esperar. Naquela época era. Hoje tem muita coisa. Então, assim, se você quer fazer, se você quer tirar a cria, você tem que saber dar o melhor, como você falou, dar o melhor conforto, não é só chegar e falar, eu quero e ter logo. Então, é bom a gente tá informando isso. Por isso que eu te chamei aqui exatamente para ter essa informação. O maior conselho que eu daria é o seguinte, que a pessoa tem que entender o seguinte. Eu sei que eu trabalho com muita gente que ela quer um conselho. As pessoas não me procuram para falar, Jennifer, vamos marcar consulta? As pessoas mandam mensagem, eu quero conselho. As pessoas são assim porque elas não querem gastar dinheiro, não tô julgando, isso é normal. Isso acontece. Só quero uma opinião, né? Só quero uma opinião. Não, mas eu só quero uma opinião. Teve uma pessoa que eu falei assim, seu bicho tá dilacerado. Se você tivesse dilacerado, você ia ligar pro teu médico pedindo uma opinião. Então, assim, eu acho que é só um pouquinho de sensatez da pessoa. Eu sei que a internet não... eu não tenho dinheiro pra ficar, mas tá demorando muito. Dá uma olhadinha na internet. Eu sei que a internet não é a melhor informação, mas só que não vai ter o exagero, não vai estar falando lá que é pra você procurar depois de 3 dias do bicho parindo, 3 dias parindo. Não. Nem espera pra isso. E eu acho que só falta um pouquinho de sensatez e não tem como cortar o veterinário nesse processo. Tem alguns processos que eu sei que a pessoa não tem condições, a pessoa é uma protetora e tudo mais, mas tem processos que não tem como. E esse período é muito importante o veterinário estar presente junto e, infelizmente, você acabar gastando. É um pouquinho, quero gastar o mínimo possível. Tenha sensatez. Nunca procure informação na internet. Mas, obviamente, nossa, olha, eu não tenho informação. A gata tá aqui. Hoje também tem tá tanto muito plano, né? Tá muito tempo ali prenhando. 4 dias, 3 dias fazendo a contração, não vai ter isso da internet também, isso é perigo, né? porque depois aí você vai ter que 2 trabalhos, né? Tirar e depois fazer, porque ela acaba ficando doente, você tem que gastar mais dinheiro ainda, porque vai ter que cuidar dela, ou pergunta pro coleguinha também, né? Sei lá, ou pergunta pro próprio veterinário mesmo, quanto tempo é? Então tem atrás da informação da pessoa, não é obrigada a ter informação, ela é obrigada a ter sensatez. Tá? Ela pode querer economizar dentro do que é viável, entendeu? Então a pessoa não vai ligar pro veterinário pedir conselho para um bicho que tá ferrado. Pra pedir um conselho, se o veterinário der por algum outro motivo, né? Eu quero um conselho, minha gata não tá nascendo, minha cadela não tá nascendo. Não, gente, vamos veterinário, pelo amor de Deus. É só sensatez, é só isso. Então tá bom, gente, tá vendo? Então aí, você tem um animalzinho em casa, é gostoso? Ela vai ser mamãe? É gostoso, mas tem que ter muito cuidado e tem que ter sempre um veterinário ali de olho para ver se tudo sai certo. Porque, por exemplo, o barato sai caro, né? Claro, no mínimo na comunicação, no mínimo pelo menos dentro da comunicação, pelo menos. Aí ele vai te falar, precisa, não precisa. Jennifer, então, muito obrigada mais uma vez por você ter vindo aqui, nos esclarecer
mais nos esclarecer, nos informar, que é muito importante. E espero você venha outras vezes para nos esclarecer mais coisas ainda, claro, certo? Claro. E ver também, assistir o pessoal aqui também, dia. Tem um pessoal bem legal aqui. Ai, que bom, obrigada. Gente, então esse foi mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. Espero vocês no próximo.